assim como uma moça suspira pela água, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, cante. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Que alegria poder estar aqui nesta manhã, na TV Século 21. Uma honra. Estou aqui juntamente com alguns irmãos também da minha diocese, com a minha mãe, meu pai, minha esposa. 2 filhos meus estão aqui, um ficou em casa. Queridos irmãos, que alegria mesmo, falar desse chamado que Deus tem para cada um de nós. Chamados por Deus a uma vida de oração. Quem acredita no poder da oração, levanta a mão. Diga comigo então: Senhor Jesus, eu creio no poder da oração. E creio também, Senhor, que nesta manhã eu posso conquistar as tuas bênçãos em minha vida. E você, meu irmão e minha irmã que está em casa, creia nisso. Creia no poder da oração. Eu, juntamente com os irmãos aqui na TV Século 21, após essa pregação, no final da pregação, nós faremos um grande clamor. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos derrame bênção sobre nossas vidas. E se nós acreditarmos nisso, aí na sua casa, você pode receber as bênçãos do Senhor. Amém? Abram comigo a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Aqueles que trouxeram a palavra de Deus, Êxodo 17, 8. Acompanhe comigo. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiam ao alto da colina, e quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que a abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fadigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo, e ele assentou-se nela. Enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado, suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. A palavra do Senhor. Vamos aplaudir, irmãos, a santa, a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz e que pode transformar vidas. Amém. Queridos, separei alguns pontos importantes para nós caminharmos nesse chamado de Deus a uma vida de oração. O primeiro passo, sem dúvida, é a intimidade com Deus. Queridos, não tem coisa melhor de nós termos intimidade com um amigo, ter intimidade com alguém
conhecer aquela pessoa, conhecer ela de tal modo que quando nós então vamos até ela, conversar com ela, nós às vezes perdemos horas junto com aquela pessoa, verdade ou não é? Porque é amigo, é pessoas que nós podemos confiar. E Deus, irmãos, não pode ser diferente. A oração não pode ser algo apenas de nós irmos ao encontro de Deus apenas quando nós estamos gritando socorro. De fato, podemos ir sim, porque Deus sempre está a nos socorrer, mas nós temos que aprender a ter a intimidade com Deus. Nossa vida, meus irmãos, é preciso, a nossa caminhada, nós gostarmos de estar na presença de Deus, gostar de estar perto dEle, sentir a tua presença, sentir o teu cheiro, e saber que podemos confiar a nossa vida a Ele. Só que, irmãos, infelizmente, o mal hoje na humanidade, justamente é o relacionamento com Deus. O mal nosso muitas vezes tem sido o relacionamento com Deus. Como que eu posso então, como que eu posso morar dentro da casa de alguém sem conversar com ela? Como que eu posso viver no mundo sem conversar com o dono do mundo? A humanidade tem sede de Deus, só que muitos ainda não perceberam isso. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer para nós, no parágrafo 27, que o desejo de Deus está escrito no coração do homem, já que o homem foi criado por Deus e para Deus. E Deus, Ele não cessa de atrair o homem para si. E depois ainda vai dizendo que, e só em Deus, o homem há de encontrar a verdade e a verdadeira felicidade que não cessa de procurar. Quem deseja ter um relacionamento sério com o Senhor nesta manhã, amém, diga: Senhor, é hoje, eu quero voltar à amizade contigo, assim como o Senhor falava com Moisés, face a face, no monte. Eu preciso entrar na intimidade contigo nesta manhã. Queridos, olha só, a Bíblia vai dizer então que Moisés tinha tamanha intimidade com Deus, que Deus entretia face a face, como se falasse com um amigo. Deus falava com Moisés. E aqui nesta palavra que nós acabamos de ler, dentro desse tema, o chamado a uma vida de oração é nítido, e é claro que Moisés, ele tinha intimidade com Deus. Deus pedia e Moisés fazia. Se ele não fizesse, ele dava uma missão aos seus discípulos, aqueles que o acompanhavam, e eles, sabendo que Moisés era um homem de Deus, iam e cumpriam o que Moisés tinha pedido. E nessa palavra então, Moisés, dentro dessa intimidade, Deus pede para que ele suba até a montanha, e de lá da montanha ele intercedesse pelo povo de Deus. E ele, como um bom homem de Deus, um homem de oração, a palavra diz que ele subiu no monte, e enquanto Moisés estava com as mãos estendidas para o alto, que é para lá que as nossas mãos precisam estar, amém? As nossas mãos, o nosso olhar tem que estar sempre voltado para as coisas do alto. Se nós tirarmos os olhos do alto, se nós tirarmos as nossas mãos em direção ao céu, nós podemos e corremos o risco de começar a passar dificuldades e provas e nos perdermos pelo caminho. O nosso irmão Lucas dizia na primeira pregação da manhã que nós precisamos ser como a pomba que tem um foco no chamado. E Moisés, ele era esse homem que ele tinha um foco nesse chamado. Moisés era um homem, além de ter a intimidade, ele era um homem corajoso, para ter uma vida de oração, para ser um homem, uma mulher que tem o chamado de Deus em seu coração e a fidelidade, precisa ser corajoso. Moisés era um homem corajoso, meus irmãos. Ele tinha muita coragem em Deus, porque, queridos, olha só, essa coragem que Moisés tinha, ela não vinha da terra,
Essa coragem que Moisés tinha, ela vinha do alto. Porque quando Deus o chamou, Ele mesmo deixou bem claro para o Senhor: Senhor, eu não sei nem falar direito, eu não consigo falar, olha, eu tenho a língua pesada, ou seja, eu sou gago, eu sou falho nas palavras. E Deus então mesmo assim confiou nele. Moisés, assumindo então esse chamado de Deus, a uma vida de oração, ele se torna esse grande homem, esse grande intercessor. Ele experimenta Deus na sarça, e ele começa a cumprir a missão do Senhor. Diz nessa palavra então que ele subiu por obediência a Deus, e de lá ele intercedia ao povo. Mas Moisés, a história dele, muitos que estão aqui, que estão em casa conhecem. Moisés, quando ele nasceu, o faraó dá então uma ordem para que matassem todas as crianças, o sexo masculino, todas as crianças que nascessem naquela época. E ele estava na lista de ser morto, de ser degolado. Mas a coragem dos seus pais, a coragem da sua família, oraram a Deus e colocaram ele em um cestinho. Vai dizer que ele desceu aquele rio abaixo, e ele se enroscou em um lugar, alguns galhos de árvore que estavam por ali, e ali a filha do faraó viu ele, e ela, irmãos, retirou ele das águas. Daí veio o nome Moisés, retirado das águas. E ele então começou um novo tempo na vida dele ali. A Bíblia fala que quando retirou ele das águas, ele chorava copiosamente. Algumas pessoas vão dizer, irmãos, que nós carregamos traumas de infância. Muitos carregam traumas de infância durante toda a sua vida. Você imagine se Moisés não fosse um homem corajoso. Imagine se ele de fato então tivesse tido traumas de água. Quando ele assume o chamado, ele vai em direção à terra prometida. E aí Deus pega e manda ele ir em direção ao mar. E quando ele chega diante do mar, irmãos, você imagine se ele tivesse medo de água. Imagine se ele tivesse medo das águas, quando ele olha aquele mar à sua frente. Só que ele era um homem de oração, amém? Ele era um homem de oração, e o homem e a mulher de oração, ele pode até ter medo, mas ele não desiste. Ele pode até muitas vezes se sentir sozinho e sozinha, mas o seu foco, o seu objetivo, ele não vai parar. Ele não vai parar de orar. Ele não vai parar pelo caminho porque encontrou um mar à sua frente, não. Pelo contrário, ele vai orar a Deus, e Deus vai ajudar ele a passar por aquele mar. Só que quando nós nos afastamos da oração, nós vamos olhar para o mar, nós vamos desistir. Mas quando estamos em oração, Moisés enxerga além. O mar está à sua frente, mas o homem da oração, ele enxerga do outro lado do mar. Ele sabia que o mar, do outro lado do mar, tinha uma terra prometida que manava leite e mel. E ele então na oração, Deus disse: pega o cajado que você anda e bate aí no mar, e esse mar vai se abrir. E o mar se abriu, meus irmãos, todos nós conhecemos, pelo poder da vida de oração, um homem que é íntimo de Deus, que é corajoso em Deus, e muito corajoso, porque além do mar se abrir, depois teve que passar por ele, amém? Teve que passar por dentro, o mar não desapareceu, o mar continuou ali. A Bíblia diz que o mar se abriu, o povo passou de pé enxuto, mas teve que ter muita coragem. Coragem em oração. Eu não sei qual que é mais difícil. Abrir o mar não foi difícil, porque só precisou orar. Quem abriu foi Deus. O duro é entrar dentro do mar aberto, amém? Às vezes, o mar já está aberto na sua vida. Às vezes Deus já abriu o mar para você realizar o teu sonho, para fazer uma faculdade, para fazer algo, para entrar, para responder ao chamado de Deus. Deus já te chamou, o chamado está aberto na sua frente, mas às vezes você tem medo de entrar, e Deus pede: filho, filha, nesta manhã, seja corajoso, seja violento na oração, porque eu vou te honrar, amém? Louvado seja Deus, irmãos. Olha só, meus queridos,
A palavra ainda vai dizer para nós que então Moisés, subindo ao monte, ele pega o cajado na mão. O cajado de Moisés simboliza a fidelidade ao chamado. A fidelidade ao chamado. Porque o dia que Moisés estava na sarça, Deus falou com ele já andava com esse cajado porque ele era cuidador de ovelhas, era pastor de ovelhas. E ele, irmão, você pode acompanhar a vida de Moisés, ele nunca largou esse cajado que simboliza o chamado dele. Quando ele foi diante do faraó, um pouco antes ele disse: Senhor, qual é o seu nome? Deus disse: eu sou o que sou. Mas como que eu sei que o Senhor é de verdade, que o Senhor é real? E ele já se colocando como um homem de oração, e Deus fala para ele: está vendo esse cajado que você está na mão? Pega esse cajado agora, Moisés. Pega ele e joga no chão, Moisés. Moisés pegou o cajado e jogou esse cajado, que narra aqui na história que ele pegou a vara de Deus na mão. E quando ele joga o cajado no chão, o cajado se transforma em uma serpente, mostrando para ele e para nós nesta manhã que nós não podemos jogar o chamado que Deus nos fez fora. Nós não podemos, irmãos, correr do chamado de Deus. Se imagine se Moisés tivesse lançado o cajado fora, se ele não tivesse sido fiel, que é outro ponto, é a fidelidade ao chamado, a uma vida de oração. Quando ele chegou diante do mar, a hora que ele foi orar, Deus falou: você clama por mim? Cadê o cajado que está na tua mão? Pega ele e fere o mar com ele. Se ele tivesse desistido do chamado, Deus é poderoso e poderia abrir o mar. Mas naquela hora Deus cobrou ele, disse: cadê o cajado? Cadê o cajado que você anda? E quando ele bate, o mar se abre. E aqui nessa palavra não é diferente. Ele sobe, ele pega a vara de Deus na mão, ou seja, ele assume o seu chamado, que ele era de fato um homem de oração, que ele era um homem fiel ao chamado de Deus. E as coisas começam a acontecer, irmãos. As coisas começam a acontecer porque Moisés, ele amava a Deus. Ele amava a Deus, ele era fiel a esse chamado. Quando é difícil, irmãos, é difícil. Deus sempre vai honrar aqueles que o louvam. Deus sempre vai tirar da prisão aquele homem, aquela mulher de louvor. Olhemos para os apóstolos. Olhemos para os homens da Bíblia que não assumiu apenas o chamado de pregar, de curar os enfermos, mas de ter essa intimidade com Deus, de ter esta vida de oração constante. Olha para Paulo e olha para Silas. Eles ali por volta da meia-noite, vai dizer a Bíblia, noite, um dos momentos mais escuros da noite, eles ali flagelados, chicoteados, provavelmente nus, na prisão inferior, onde ficavam os piores bandidos, os piores ladrões da época. E ao invés deles chorarem, ao invés deles desistirem, não, eles foram corajosos. Eles tiveram coragem, eles foram fiel à oração. E diz a Bíblia então que por volta da meia-noite, louvando a Deus, as muralhas caíram, as correntes que os prendiam desabaram, a cadeia se abriu, e eles se viram livres de toda a prisão. Talvez você que esteja na tua casa, você esteja assim, meu irmão, minha irmã, estava um pouco longe do relacionamento com Deus, e esse distanciamento do relacionamento com o dono de tudo, fez com que você caísse em uma prisão, e as correntes te prenderam. Eu não sei qual é a prisão que te prende, eu não sei como nessa palavra que nós estamos lendo, o inimigo que se levanta contra a tua vida, talvez seja o alcoolismo, talvez seja uma depressão, mas se você se colocar em oração nesta manhã, junto conosco aqui na TV Século 21, pela TV, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode transformar a sua história. E vocês que estão aqui nesta manhã, Deus pode transformar vidas, Deus pode transformar histórias. Se nós formos chamados por Deus a uma vida de oração, é porque nesta manhã
Ele quer realizar o impossível em nossa vida, amém? Ele quer realizar grandes coisas em nossa vida. Deus quer, Ele pode. Se você quer, Deus quer. Quando eu quero, Deus quer. Deus sempre quer, irmãos. Deus sempre quer dar a vitória para o seu povo. Deus sempre quer combater conosco. Nós somos fracos, nós somos pecadores sim, mas com Deus nós podemos vencer todas as coisas, amém? Crê nisso sim ou não? Diga então: Senhor, eu vou orar, com fé, e eu creio que eu vou alcançar nesta manhã a libertação para minha casa, para os meus familiares. Eu creio, Jesus, que a oração tem muito poder e ela pode transformar todas as coisas. Nós precisamos, irmãos, saber aonde se apoiar na oração. Diz assim então que Moisés começou a se cansar. Dizem que a oração cansa. Dizem que a oração cansa. Dizem que o terço cansa. O mundo diz, cansa. O mundo diz assim, a oração cansa. A oração do terço então nem se fala e cansa. Cansa mesmo, o inferno. O inferno se cansa, irmãos. O inferno é vencido na vida de alguém que ora. Não tem muralha que fique em pé. Não tem drogado que fica nas drogas quando uma mãe e um pai se ajoelham e ora. Não existe. Não tem como, irmãos. Eu posso dizer para você com toda a certeza do meu coração. Lá no meu grupo de oração eu já vi muitos drogados entrarem lá no grupo. Muitos. Entrou um rapaz lá no nosso grupo de oração. O cara estava perdido nas drogas. Estava perdido. Eu conheci ele de muito tempo. 17 anos usuário de drogas. Cheirava cocaína. Ele disse para mim um dia que de sexta até domingo ele gastou R$2.600 com cocaína. Ele torrou todo o seu pagamento em 3 dias de cocaína e vida desregrada. E esse cara, irmãos, ele ia às vezes, ele namorava o grupo de oração e depois ele fugia e usava mais drogas. Mas um dia, a mãe desse rapaz, ela fez isso. Ela não murmurou. Eu não vou mais murmurar porque não adianta. Eu vou ser fiel ao chamado de Deus a uma vida de oração. E ela orou, e ela clamou, e ela rezou a Deus, e ela pediu ao Senhor. Eu trouxe a carta. Irmãos, eu não sei se depois a câmera pode filmar, mas eu vou ler primeiro e depois eles filmam. Olha, irmãos, às vezes a gente fala assim, mas para orar tem que ter qualidade nas palavras. Imagina, irmãos, a oração mais simples é a que atinge o céu, amém? A oração mais simples é a que abre as comportas do céu. E a mãe desse rapaz fez essa simples oração: Senhor, venho te pedir socorro, misericórdia de nós, Senhor. Estou perdendo as forças, Senhor. Só te peço, nos ajude, nos liberta Ele de tudo que nos aflige. Senhor, peço-te por misericórdia, cuida do Jean, cuida do meu filho. Está no caminho das drogas, está no caminho errado. Senhor, liberta ele, Senhor. Que ele será, o que será da vida dele? Sem a sua ajuda, ele não vai sair dessa. O Senhor sabe que eu amo muito, só quero o bem dele. O Senhor sabe disso. Misericórdia, Senhor. Cura, liberta, salva ele, Senhor. Cuida dele, Senhor. Caminha com ele. Aleluias. Guia ele, Senhor. Ilumina os caminhos dele. Toma conta dos pensamentos dele.
e que ele seja liberto do álcool, das drogas, de tudo que existe. Nesse momento, Senhor, olha só, irmãos, nesse momento, Senhor, exorciza o Jean, exorciza, Senhor, pelo amor de Deus, misericórdia, Senhor. É uma oração simples, sim ou não? Está aqui, ó, acho que a câmera pegou, dia 20/9/2008. Em 2008, é a letra dela, irmão, é a carta que ela fez para Jesus. Em 2008, ela fez essa oração. Passou-se 4 anos, o filho dela foi liberto das drogas. Só que depois de 4 anos, o filho dela não estava mais na cocaína, o filho dela estava no crack. E depois de 4 anos, o filho dela chegou lá no nosso grupo de oração, sem vida, sem esperança, já tinha perdido família, esposa, os filhos, não queria mais saber, estava perdido de tudo, irmãos. Jesus resgatou ele. Ele entrou naquele grupo de oração, para nunca mais sair daquele grupo de oração. Naquele dia, há 5 anos atrás, em 2012, ele entrou naquele grupo, um drogado, viciado no crack, e ele foi batizado no Espírito Santo, pela vida de oração que a mãe dele tinha. Os servos estenderam as mãos sobre ele, e ali ele teve a sua vida transformada pelo poder da oração. Aquele rapaz, ele se levantou, e hoje há 5 anos que ele está limpo, para a honra e para a glória do Senhor, amém? Irmãos, olha só, assim como eu trouxe a carta da mãe dele, eu trouxe ele também, ele está ali, ó. Levanta, irmão, para eles te verem. É um milagre de Deus, 17 anos, irmãos, usando drogas, perdido. E é nesse momento, queridos, que eu quero te dizer a você, que quem ora, alcança a vitória, amém? Aquele que ora, alcança a vitória. Aquele que ora, fica amigo de Jesus. E quem fica amigo de Jesus, não tem para ninguém, irmãos. Porque mais do que os milagres, mais do que as bênçãos, nós queremos o Senhor dos milagres. Nós queremos o Senhor da bênção. Nós queremos esse Senhor que faz o nosso coração se alegrar, o nosso coração se encher de esperança, porque mais do que então esta intimidade, essa vida de oração, esses milagres que nós podemos alcançar, é a intimidade que nós temos com Ele, amém? Moisés era doido pela terra prometida, ele ganhou essa vitória, derrotou, mas no caminho da sua vida, Deus falou para ele assim: Moisés, complicou para o seu lado, você não vai entrar na terra, Moisés. Ele parou de caminhar, sim ou não? Não. Ele sabia que ele não ia entrar na terra prometida, só que porque ele tinha intimidade, porque ele era um homem de Deus, ele continuou, ele fez como aquela pomba que o irmão pregava de manhã, ele focou no chamado. Olha, Senhor, eu quero a terra prometida, eu sou doido por ela, eu quero entrar nela, mas se eu não entrar, o Salmo 72:25 vai dizer: se eu já te possuo, o que mais me atrai nessa terra, o que mais me interessa além do Senhor? E Deus deu essa vitória para ele. Ele não entrou, mas ele viu a terra. Talvez muitas pessoas poderiam parar pelo caminho, assim: nossa, mas eu não vou receber aquele milagre. O maior milagre, irmão, é você ter Deus no teu coração. O maior milagre é ver um testemunho desse, de uma mãe desesperada, e ao invés de murmurar, ao invés de dizer: nossa, tantos filhos que não usam droga, justo o meu foi usar droga, justo o meu faz mais de 10 anos que está caído, justo o meu não tem dia, não tem hora para chegar. Ela se ajoelha, ela ouve o chamado de Deus a uma vida de oração, e ela se coloca de joelhos, e ela escreve uma carta para a pessoa mais maravilhosa que eu, Leandro, conheci, para Jesus. Jesus é a maior maravilha da nossa vida, e dá gosto de orar com Ele.
e Ele está nesse lugar. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que está na tua casa, vocês que estão aqui junto conosco na século 21, a se levantarmos agora. Isso, fisicamente, mas também espiritual, amém? Talvez você tenha chegado aqui sentado, de tanto esperar, já se sentou. Talvez você chegou aqui rastejando, mas Jesus quer te dar essa vitória. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado, à direita e à esquerda. Você que está na tua casa, vem conosco nessa hora, meu irmão. Vem conosco nesta hora, minha irmã. Feche os teus olhos nesse instante aí na tua casa. E vamos orar ao Senhor. Se coloca em pé. Se você na tua casa quiser se ajoelhar, se ajoelha. Mas creia. Creia que Jesus, Ele pode libertar a distância. Ele pode curar a distância. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele quer libertar. Enquanto os irmãos vão preparar uma canção de poder, uma oração de poder, nós vamos orar, nós vamos clamar. Nós vamos clamar como Moisés. Ele cansou os braços, mas a comunidade segurou nos braços dele. Você segura agora, na mão da pessoa que está à sua direita, à esquerda. Que um sustente o outro, e aí na tua casa, talvez, irmão, irmã, você esteja sozinho. Talvez você esteja sozinho agora, mas Deus quer te alcançar agora. Você pode estar sem um pai, sem uma mãe, sem um filho aí agora, mas Jesus está contigo. Os anjos do Senhor vão te ajudar. Estende as mãos e ora. E comecemos o clamor, irmãos. Comecemos o clamor agora. Peça ao Senhor agora que Ele te dê uma vida de oração. Peça para o Senhor agora que Ele te ajude a se tornar um homem, uma mulher de oração. Peça para que Ele renove a tua fé, que Ele renove a tua esperança agora. Pai de amor e de bondade, nós não sabemos muitas vezes nem orar, nem falar como convém, mas o exemplo daquela mãe, da mãe do nosso irmão Jean, que ela orou, ela escreveu uma carta para o Senhor, uma carta simples, e depois de 4 anos, o milagre aconteceu. O filho, as drogas não mataram o filho dela, porque não foi suficiente para aguentar o teu poder, porque tu és maior, Senhor. Tu és maior do que as drogas, tu és maior do que a depressão, tu és maior do que as enfermidades. Tu és Deus, tu és o Senhor da nossa vida, tu és o Senhor da nossa história. Nos unimos aqui, Senhor, na TV Século 21, junto com os irmãos em todo o Brasil. Nós clamamos pela tua misericórdia, clamamos pelo teu perdão, clamamos pelo teu amor, clamamos pelo teu poder, e cientes, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas. Aleluia. Cantemos, clamemos ao Senhor. Não amar e me possa vencer. Não há, não amar e me possa vencer. Possa
pecados poderão superar o amor de Deus, pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo, pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Para finalizar, irmãos, pensa agora. Qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho da tua luta? Qual é o tamanho da tua prova, meu irmão? Qual é o tamanho da tua prova, minha irmã? Por maior que seja, eu tenho que te dizer: Deus é maior. Vai dizendo: Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior que tudo. Deus é maior que os problemas. Deus é maior que a depressão. Deus é maior do que as drogas. Ele é maior e ponto, irmãos. Ele é maior. Clame diante dos seus problemas. Clame diante das muralhas. Clama diante das cadeias que se levantam. Deus é maior. E se nós formos fiel aos chamados a uma vida de oração, nós podemos todas as coisas, porque o Senhor é o todo santo, o majestoso. Aleluia, Senhor. Deus é maior que